Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje vamos falar sobre equações lineares de primeira ordem. O que são essas equações lineares de primeira ordem? Elas são EDOs, escritas da seguinte maneira. Você tem uma função a de t, que multiplica o termo dy dt, mais uma função b de t, que multiplica o termo y, igual a uma função c de t. Então, a, b e c são funções em t. O que a gente está interessado é encontrar soluções gerais para esse tipo de equação. Para facilitar o nosso processo, a gente considera uma variação dessas EDOs, que é a variação que você toma esse termo a de t e passa dividindo os dois lados dessa equação. E o que a gente obtém a seguinte equação agora, y de t mais uma função que a gente está chamando p de t, que multiplica y, igual a uma função q de t. Então, ela simplificou um pouco. Então, o que a gente busca é uma solução geral para essa equação aqui, escrita dessa maneira. Para fazer isso, a gente divide essa resolução em três situações, três casos. Então, o primeiro caso que a gente vai considerar é quando p de t é igual a zero. O segundo caso é quando p de t é um valor constante, porque o c aparecer depois. E depois a gente vai resolver o caso geral, tá? Então, o caso p de t é bem simples. Quando p de t é igual a zero, a equação se escreve da seguinte maneira. dy dt é igual a q de t. Para resolver isso, é muito simples, por quê? Porque a gente observa que o termo y, que tem essa equação que é basicamente só essa derivada, ele está só do lado esquerdo da equação, e do lado direito a gente só tem uma função que depende apenas de t, não depende de y. Então, para resolver esse tipo de equação é bem simples, basta a gente integrar dos dois lados dessa equação. Então, a gente obtém a integral dy dt em relação a t igual à integral de q de t em relação a t. A integral de uma derivada vai ser a própria função, enquanto do outro lado a gente vai continuar com q de t dt. Aqui só um detalhe, é quando a gente está trabalhando com esse tipo de integral, então essa integral é uma integral indefinida, porque a gente não está explicitando os intervalos de integração. A gente observa o seguinte, quando a gente faz essa integral, que é uma primitiva dessas funções, a gente sempre ganha um termo constante, que eu vou chamar de c aqui. Essa é a solução geral dessa equação aqui. Esse é um caso bem simples de se resolver, bem trivial, ok? O próximo caso que a gente vai resolver é o caso em que o p de t é um valor constante. Tá? Um valor constante igual a a. Então, como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente vê que quando p de t é igual a equação ela se torna da seguinte maneira. dy de t mais a y de t igual q de t. Essa é a função que a gente quer integrar. De alguma maneira, a gente vai ter que achar alguma técnica para que esse lado esquerdo da equação fique mais ou menos como esse lado aqui. Ó. Olha só como que o caso p de t igual a zero foi simples. Por que ele foi simples? Porque o lado esquerdo era derivado de uma função. E o lado direito era uma função apenas em t. Então, na hora que você integrar esse lado esquerdo, você obtém a função que está derivando aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa. Então, a gente observa a seguinte situação. Ó. Então, observe que se a gente pegar o seguinte termo, e elevado a t, né? Esse a é o mesmo a constante, vezes y de t. E a gente pegar isso e fazer uma derivada em relação a t, vamos fazer essa conta e ver o que está acontecendo. Quando a gente faz essa conta, essa aqui é a derivada de um produto, derivada de um produto tem que aplicar a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia diz o quê? Que a derivada desse produto vai ser a derivada do primeiro, então é a elevado a t, vezes o segundo, eu vou omitir o t para simplificar aqui, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. O que a gente observa é que a gente tem esse termo EAT e EAT multiplicando esses dois termos dessa soma. Então, o que fazemos aqui é colocar esse termo EAT em evidência nessa soma. Aqui eu só vou trocar de ordem, colocar o y dt antes, depois a y. E o que a gente está observando aqui é que esse pedaço aqui é exatamente igual ao lado esquerdo da igualdade na nossa equação. Esse lado esquerdo da equação multiplicado por EAT vai ser a derivada de uma função, que é basicamente a função EAT vezes y.
Então, o que a gente faz aqui agora é multiplicar os dois lados da equação por EAT. EAT vezes dy dt mais AY. Isso vai ser igual a EAT Q de t. Quando a gente faz esse processo aqui, o lado esquerdo a gente já calculou, isso vai ser a derivada dy dt, EAT y, e do lado direito a gente continua com EAT Q de t. Agora basta a gente integrar os dois lados dessa equação. A equação EAT y vai ser igual que a integral de AT Q de t. Como a gente está fazendo essa integração indefinida, a gente soma mais um valor constante aqui. Então, para a solução, basta isolar o y. Isolar o y, então o que a gente faz é pegar o termo EAT e passar dividindo do outro lado dessa equação. Aqui a gente vai obter y igual 1 sobre EAT, mais 1 sobre EAT é igual a EAT a menos 1, ou seja, isso daqui, E menos AT, vezes EAT Q de t, mais essa constante é a mesma coisa, eu tenho que dividir por EAT, mas ou seja, a mesma coisa que multiplicar por menos E elevado a menos AT. Essa é a solução geral da minha equação quando o P é igual a um valor constante. Então, pessoal, agora a gente vai resolver o caso geral, resolver a equação como proposta inicialmente. Então, dy de t mais p de ty igual a q de t. Vai ser parecida com o caso anterior, que é por isso que a gente fez o caso anterior, que o a é constante. A ideia vai ser pegar esse lado esquerdo dessa equação e, de alguma maneira, escrever ele com uma derivada de alguma função. Para fazer isso, a gente vai precisar de uma função auxiliar. Vamos procurar uma função auxiliar mi de t, que a gente chama mi de t, positiva. Então, a gente procura uma função positiva que, ao multiplicar nessa EDO, ela torna essa EDO integrável. A gente quer uma função tal que esse lado esquerdo, quando você multiplica por essa função, então, quando você pega essa função e multiplica do lado esquerdo da EDO, ela vai dar o quê? Ela vai ser a derivada do produto dessa função com o y de t. Então é isso que a gente quer, porque se a gente fizer isso, quando a gente multiplicar o y de t na equação, o lado esquerdo já vai aparecer derivado de alguém, ou seja, basta integrar essa função, igual a gente fez no caso anterior. No caso anterior, essa função auxiliar que a gente usou foi a e elevado a t. Nesse caso, a gente tem que descobrir qual é que é ela. Então, para descobrir essa função, a gente resolve essa fórmula aqui, essa conta aqui. Apenas para esclarecer, a função mi de t, ela é chamada de fator integrante. Então, vamos lá calcular essa equação aqui. Primeiramente, do lado esquerdo, a gente escreve mi de t, dy dt, mais mi de t, p de t, y. Isso vai ser igual à derivada daquele outro lado lá. A derivada daquela função ali é uma derivada de um produto, tá? Então, a gente aplica a regra da cadeia. A regra da cadeia diz o quê? Que vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. O que observa aqui agora é que tem um termo que aparece dos dois lados, que é esse mi de t dy dt, que aparece aqui e aparece aqui, então eles se anulam. E agora a gente pode igualar esses dois termos aqui, porque os dois estão multiplicando por y. Então, como vai ficar? Vai ficar que isso aqui é mi de t, p de t, igual dmi dt. Só para simplificar, eu vou escrever na anotação linha, que vai ficar um pouco mais simples. Então, essa aqui é a linha de t. Logo, o que a gente tem é que a gente pode escrever da seguinte maneira. Mi' de t sobre mi de t é igual a p de t. O que a gente pode fazer agora é integrar os dois lados. Então, essa aqui vai ser a integral de mi' de t sobre mi de t dt igual a integral
P' de t, dt. Como que a gente resolve essa integral do lado esquerdo? A gente pode fazer uma substituição. Então, para resolver essa integral, a gente pode chamar u de mi de t. Du vai ser o quê? Mi' de t dt. Logo, a integral de mi' sobre mi dt vai ser a integral de du sobre u. E isso vai ser o quê? Vai ser ln de u. Lembrando que a derivada de ln de u é 1 sobre u. Ou seja, por isso que a integral de 1 sobre u é ln de u. ln de mi de t é igual a integral de pt dt. Logo, mi de t é e elevado pt dt. Isso aqui sai pela definição da ln. Isso daqui, então, é o nosso fator integrante. Agora, para finalizar aquela solução, basta a gente multiplicar o fator integrante dos dois lados da equação original. Então, qual que era a nossa equação e o que a gente vai multiplicar? Então, a gente vai pegar o mi de t e vai multiplicar por dy dt mais pt y igual mi de t q de t. Desse lado esquerdo, a gente já sabe que a gente escolheu um mi de t de tal maneira que seja derivada em relação a t de mi de t, y de t. E do outro lado fica a mesma coisa, q de t. Agora, para resolver isso aqui, a gente faz exatamente a mesma coisa que a gente fazia antes, que era integrar os dois lados dessa equação. Integrando, a gente tem mi de t, y de t do lado esquerdo, integral de mi de t, q de t, dt, mais o valor constante c. Portanto, y de t vai ser igual a 1 sobre mi, integral, mi de t, q de t, dt, mais c sobre mi de t, onde o mi de t é o fator integrante, né? Onde mi de t é e elevado à integral de p de t dt. Tá? Então, isso daqui é a solução geral da nossa EDO. Então, agora a gente vai calcular alguns exemplos para aplicar esse processo e calcular a solução geral das seguintes equações. Então, a primeira equação é y' de t mais 2t y de t igual a t. A primeira coisa que a gente faz é identificar os termos. Isso daqui é o p de t e isso daqui é o q de t. Para calcular isso, a gente primeiro calcula o fator integrante. Aqui, o fator integrante é mi de t igual e elevado à integral de p de t dt. Então, vai ser e elevado ao quê? Vai ser e elevado à integral de 2t dt. Vai ser 2t quadrado sobre 2 e elevado a t quadrado. Agora, a gente sabe o seguinte, quando a gente aplica esse fator integrante multiplicando dois lados da equação, a gente vai conseguir resolver essa equação. Você pegar o et quadrado, que é o fator integrante, e multiplicar dos dois lados daquela equação, vou escrever assim, 2ty igual t e t quadrado, o que a gente obtém, então, é que esse lado esquerdo a gente sabe como isso é um fator integrante, esse lado esquerdo tem que ser a derivada em relação a t do fator integrante, que é et quadrado vezes y. E do lado esquerdo fica e t quadrado. Então, agora a gente integra isso daqui. Então, vai ser e t quadrado y igual a integral de t e t quadrado dt mais um valor c. O bom do integral desse lado esquerdo é que basta fazer uma substituição. Qual é a substituição? Vou chamar de u t quadrado. du vai ser o quê? Vai ser 2t dt. Então, com isso, quando você substitui assim, a integral vai se tornar o quê? Então, vai ser e elevado a u du sobre 2. Essa é a integral da exponencial. A integral da exponencial é simples, vai ser, então, e u sobre 2, quando u é t quadrado. Então, só substituir aqui agora, o que a gente tem é o seguinte, e elevado a t quadrado y igual e elevado a t quadrado
sobre 2 mais c. Logo, passando o e elevado a t quadrado dividir nos dois lados, a gente tem que y igual a meio mais c sobre e elevado a t quadrado. Isso aqui é meio mais c de e elevado a menos t quadrado. Essa é a solução geral da equação. Agora a gente vai considerar o seguinte PVI: t y' mais 2y igual a 4t quadrado, com condição inicial y1 igual a 2. Primeiro, antes de resolver esse PVI, a gente tem que colocar essa equação na forma que a gente está trabalhando aqui para resolver. A forma que fica, não pode ter esse t aqui, esse t que multiplica y'. O que fazemos aqui nesse caso é passar o t dividindo a equação toda. Essa expressão vai ficar como y' mais 2ty igual a 4t. A gente vai resolver essa equação com essa mesma condição inicial. Para resolver isso, a gente considera o fator integrante. Então, qual que vai ser o integrante? E integral de p de t dt. Então, quanto que é o p de t? O p de t, no caso, é 2 sobre t dt. Então, qual que é a integral desse 2 sobre t? Então, isso aqui vai ser o quê? E elevado a 2 integral dt sobre t, e a gente já falou que a integral de dt sobre t é o ln. Essa aqui é a integral de 2 ln de t. O que acontece quando a gente tem assim, você pode escrever isso como ln de t elevado a 2. E elevado a ln de t é t quadrado. É importante frisar, isso daqui a gente quer que seja maior que zero, porque a gente pede que o fator integrante seja positivo. Então, a solução, como que é a expressão da solução? A questão é que você tem que lembrar como que é a expressão de solução. 1 sobre o fator integrante, integral do fator integrante, vezes Q, que é 4t, dt, mais C sobre o fator integrante. Se a gente fizer essa integral, que é uma integral até bem simples de resolver, porque é uma integral de polinômio, o que a gente obtém aqui é que y de t vai ser t quadrado mais c sobre t quadrado. Mas essa é a solução geral de uma equação com essa forma aqui. No entanto, a gente quer o PVI, o problema de valor inicial. Então, a gente tem que considerar a condição inicial y1 igual a 2. Quando t é 1, y tem que ser 2. Então, nesse caso, o que acontece com essa condição inicial? Então, y1 igual a 2 implica o quê? Que 1 mais c tem que ser igual a 2, ou seja, o c tem que ser igual a 1. Então, nessa condição inicial, a solução é essa daqui. Onde, nesse caso, o t tem que ser maior que zero. Porque quando a gente pega o gráfico dessa função aqui, essa função ela tem mais ou menos esse formato aqui. E a solução inicial é um ponto aqui, ó. Zoom, y, t1 e y2. Então, ele está nesse ramo aqui, dessa função, é o ramo onde o t é positivo. Então, essa é a solução desse PVI dado pelo problema. Ok? Então, assim a gente resolve as equações lineares de primeira ordem utilizando o fator integrante.